Bom dia, pessoal. Vou apresentar aqui meu trabalho sobre o sistema de proteção em geração distribuída, né? Então, vamos entrar aqui, né? Primeiramente, esse aqui é o meu grupo. No caso, só eu estou apresentando aqui, porque eu falei para o Matheus que não tinha necessidade dele vir. Já passou, deixa o cara descansar. Então, ele fez o trabalho junto comigo, mas eu vou apresentar a parte dele. Então, a gente vai falar aqui, né, uma breve introdução do que é GD, problema do ilhamento, né, que é a maior proteção que a gente tem, assim, digamos, né, que é diferente do que a gente está acostumado em outros sistemas, e os métodos de proteção e a conclusão, né. Então, vamos introduzir aqui. Primeiramente, né, só dizer o que é GD, né, rapidinho. Produção descentralizada de energia, né. Antigamente, era muito comum que a energia ficava localizada numa hidrelétrica lá longe, né, num lugar remoto, e a carga aqui na cidade, né. Com a geração distribuída, isso não acontece. Você tem pequenas usinas mais perto já da carga, ou então no meio da própria carga, e acaba também tendo, né, a gente tem muito hoje em dia os painéis solares, então todo mundo vira uma usina, entre aspas, né? São os famosos prosumidores, né? A gente tem ali, né, que a microgeração ela vai até 75 kVA e a mini geração ela vai de 75 a 3 MVA. Isso é só uma classificação, né? Mais a questão de dizer o que é. E a gente tem várias modalidades, né? Mais comum é a solar, mas também temos a eólica, temos hidráulica também. Não necessariamente vai ser uma usina grandona, né? Às vezes uma fazenda mesmo vai ter um gerador hidráulico bem pequenininho ali, de pouca potência. Tem a diesel também, a biomassa, então, assim, tem uma variedade, né? Esse é o modelo da GD, né? Como eu comentei, né? Aqui seria já a geração centralizada, né? Uma grande hidrelétrica. Aí tem a gente aqui os painéis solares, né? Uma geração eólica também, então o modelo mais atual, né? A gente também tem aqui o crescimento da geração distribuída, né? Ali representado em azul e amarelo a geração centralizada. A gente vê a diferença, né, do crescimento das duas ao longo dos anos. Aqui também a gente vê o impacto que ela tem na curva de carga, né? Você pode reparar que conforme os anos vão passando, né, a gente tem essa curva aqui tendo um, uma inclinação muito maior aqui, que é um grande desafio para você poder operar isso. E, inclusive, atualmente já está até maior do que isso. E, né, como eu comentei, a gente tem vários tipos de proteção, mas a proteção que é diferente aqui é o que a gente vai comentar, que é o problema do ilhamento, né? E para isso, o que é o ilhamento? O ilhamento é o que acontece quando você tem um blackout, né, uma perda de geração e a sua cidade apaga, né? Só que, como a gente tem essa geração distribuída, ela, teoricamente, continuaria alimentando a rede, né? Então, você tem ali as casas continuariam sendo alimentadas e jogando na rede de distribuição, o que a princípio pode até parecer bom, porque, beleza, eu não vou ficar sem luz, mas não é bom porque quando você tem essa geração alimentando um circuito, você vai ter um problema ali de falta de sincronismo. Você não tem um circuito grande, você não tem um sistema robusto, e mais ainda, quando voltar ao sistema, né, o nosso país voltar, digamos assim, você vai voltar com aqueles 60 Hz ali e provavelmente a geração não vai estar. Então vai ter uma perda de sincronia ali, vai acarretar num problema que pode causar num efeito cascata, né? Tem aqui um gráfico, um diagramazinho, né? Então, no caso aqui teria GD, caiu a sua carga, a sua geração, o circuito abriu, mas essa parte aqui estaria alimentada. Bom, os impactos eu comentei um pouco aqui agora, né? A gente tem essa questão do problema de você ter um risco em cascata, né? Então, nisso você vai diminuir a qualidade de energia, né? E a confiabilidade, porque você não vai poder ter uma noção se você tem isso espalhado de uma forma descontrolada, né? Sem a devida proteção, você vai ter esse risco de sempre isso acontecer. Observa-se também, né, que deve ser analisado e aprovado pela concessionária de energia, né? No nosso caso aqui a Light, e cabe ao acessante de responsabilidade legal. Então, digamos que a culpa é dele, né, se não tiver feito da forma certa. Ele responderá judicialmente por isso. E ele deve disponibilizar as proteções. Bom, então a proteção anti-ilhamento, né? Como é que a gente protege isso? A diretriz adotada, ela é a rápida extinção dessa ilha. Então, assim que ela é criada, assim que é identificada uma ilha, ela tem que sumir, né? A gente tem as técnicas locais, que são as mais comuns e mais baratas, e, né, menor infraestrutura e funciona, né? Então, não é algo que vai ser, digamos, né, gambiarra, né? Ela é baseada em você captar os parâmetros, né, ler os parâmetros da sua rede e interpretar e tomar uma decisão. Tem as técnicas remotas, a gente vai entrar no detalhe também. Bom, as técnicas locais, né, tem várias, né, mas separando algumas aqui, a gente tem a taxa de variação de frequência, que é o ROCOF, bom, enfim, a taxa de variação de frequência em inglês,
que é a função 81R, é uma técnica local e ela basicamente mede a variação da frequência, que quando tem a criação de uma ilha, né, quando você tem a carga e perde, quando você tem a geração e perde essa geração, e aí essa geração a princípio sumiria, né, mas ela não vai sumir porque a ilha está ali. Então você vai ter um salto nessa frequência que não seria normal, né? A frequência ela vai oscilar, mas ela não, ela vai ter um salto a mais do que o normal, digamos assim. Então ele vai identificar isso, vai ver como a ilha vai mandar desligar. Tem o salto vetorial, no caso esse aqui é para tensão, é o mesmo sistema da frequência, só que no caso para tensão, né? Então você, mais uma vez, você vai ter essa variação brusca, o RLL vai identificar isso e vai atuar também. Tem também a medição de harmônicos, que mais uma vez baseia-se no mesmo princípio de você detectar uma rápida variação, né? A gente sabe que a GD, principalmente os painéis solares, né, que tem muita questão dos inversores, muito componente eletrônico, tem alta produção de harmônicos, e nessa questão a distorção total harmônica, né, você tem uma variação drástica ali também. Você vai localizar aquilo ali, identificar que é uma ilha e cortar ela também. Temos aqui as técnicas remotas, né? Essa aqui, mais uma vez, tem várias, mas eu vou citar mais essa aqui, que, né, só dando um exemplo. Ela monitora o trip de disjuntores, né? Então, por exemplo, você vai ter a tua rede aqui, por algum motivo saiu do ar, e você vai ter esses disjuntores aqui em trip, então eles vão abrir, e aí você vai ter essa monitoração. Eu sei que aquele disjuntor está em trip, então eu vou mandar um comando para o meu disjuntor da GD para ele entrar em trip também, entendeu? Então, porque ele identifica que isso aqui está tudo desligado, então esse aqui também deveria estar, então ele vai desligar. Isso, obviamente, não é muito comum em residências, né? Não tem como fazer isso, mas em gerações maiores, assim, né, acaba podendo ser utilizado. Tem essa forma aqui que não é exatamente uma detecção da falta, mas é como você faz essa comunicação nas técnicas remotas, né? A gente tem aqui o filtro carrier, que é justamente essa forma de você filtrar as informações que você lança pela linha, né? Isso é uma tecnologia um pouco mais antiga, que hoje em dia você consegue já usar o APGW, que é aquele cabo que tem fibra ótica, que você mandar e receber informações. Mas, antigamente, ainda muito usado, mas algo mais antigo, você mandava essas informações através da própria fase aqui, né? Você escolhia uma das fases, mandava em uma frequência diferente, como se fosse um harmônico, né? Não deixa de ser. Então, você gera um harmônico na própria linha, lança essa informação, e aí você vai ter a informação que tem trip aqui, então dá trip aí, né? Então, essa informação ela vai ser filtrada por esse filtro carrier, e ele recebe essa informação e faz o que tiver que fazer, né? E a informação, né, esse pulso é enviado através de um capacitor, né, que o carrier vai ler. Isso aqui é na subestação do Grajaú, e lá tem esse filtrozinho aí. Bom, a gente consegue concluir algumas coisas, né, a partir disso. A gente vê aí, né, a intensificação da geração distribuída, né, a gente percebe que é uma coisa que continua crescendo bastante e não deve parar, né? Então, assim, é algo que deve sempre ter que você manter os estudos continuamente afiados ali, né? Para você ter, por exemplo, essa questão do ilhamento, você ter os procedimentos certinhos para poder fazer a proteção da melhor maneira possível, mantendo a confiabilidade do sistema, né? A gente também tem a questão da evolução do Mercado Livre, né? Porque conforme você vai evoluindo o Mercado Livre para você ter consumidores com cada vez menos cargas, né, entrando nesse sistema, você pode ter vários, digamos, geradores que antes seriam grandes usinas, né? Agora você tem pequenos geradores podendo ter essa geração maior, né? Você intensificando cada vez mais isso. Você conseguindo contratar de uma outra usina menor, e aí você tem... É mais um fator para crescer esse mercado, né? Digamos assim. A gente tem ali, né, os dois últimos pontos que eu botei, a segurança humana e a confiabilidade, é justamente daquela questão, né? A gente tem que evitar a perda de energia, né? A perda de energia não, a perda de fornecimento, né, que impacta diretamente na segurança. A gente vê o metrô parado, o hospital sem luz, então, assim, tudo isso está sempre conectado, né? É sempre bom a gente lembrar a importância que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem em relação a isso. Bom, essas são algumas das referências, né? Tem aqui e aqui. Obrigado.